E aí, gente boa, como vocês estão? Trago para vocês mais uma resenha, dessa vez do livro Do País Constitucional ao País Neocolonial, do Paulo Bonavides, eminente jurista brasileiro, criador da quinta geração dos direitos fundamentais. A ideia central do livro é a questão do golpe de Estado, mas do golpe de Estado, como conhecemos, com a deposição do executivo e a ditadura do executivo com o legislativo, não. O que ele denomina aqui se chama golpe de Estado institucional. Não é um golpe de Estado tradicional, mas sim um golpe de Estado que vem com a globalização, com o neoliberalismo e principalmente com a derrocada das instituições, da soberania e dos princípios constitucionais das nações de terceiro mundo pelas nações de primeiro mundo, pelo liberalismo capitalista, a ideologia neoliberal e, inclusive, a arma do neoliberalismo, a globalização. Basicamente, Bonavides aponta 4 crises: a crise constituinte, a crise da Constituição, ou seja, uma crise que põe em risco a Constituição de 1988 por meio de medidas provisórias emanadas pelo antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, legislando, reeditando-as mais de 40 vezes com força de lei. A crise constitucional, a crise na Constituição, ou seja, diferente a crise da Constituição e a crise na Constituição. A crise na Constituição é uma crise dentro da Constituição que pode ser sanada por reformas constitucionais. A crise constituinte se dá principalmente por uma emenda, a número 554, de 1998, que basicamente queria retirar cláusulas pétreas, como, por exemplo, a rigidez constitucional, o quórum deliberativo de maioria absoluta por 2 casas do Congresso, substituí-lo por 1, para modificar a Constituição com mais facilidade, botando em crise os direitos fundamentais, botando em crise o federalismo. Dessa forma, temos também a crise da unidade nacional, o que ele chama de mexicanização, que ocorreu no México na época. Estados Unidos tomou mais da metade do território mexicano. Texas pertencia anteriormente ao México. Entretanto, os Estados Unidos, com guerras, com a ideia do Destino Manifesto, tomou aquela parte do México e incorporou ao seu país. Dessa forma, Bonavides, na época dos anos 90, 80, 90, ele apontava para a crise da mexicanização amazônica, ou seja, crise da unidade nacional, a Amazônia, o coração do Brasil, em que ONGs, a ONU, demais organismos internacionais, com a desculpa eloquente deles de basicamente preservar o meio ambiente, queriam dominar a Amazônia para explorar recursos naturais. Entretanto, a Amazônia deve ser pertencente ao Brasil, segundo Bonavides. A última crise é a crise da soberania nacional, que se dá pela globalização e pelo neoliberalismo capitalista, com a desestatização, com a privatização das empresas, que ocorreu na época de Fernando Henrique, como ocorreu com a Petrobras, que hoje, dentro do direito administrativo, uma empresa de economia mista com capital de acionistas e controlada pelo governo. Mas, na verdade, é controlada pelos acionistas, convenhamos. De forma, o país, com essas crises, se transforma, segundo o autor, o eminente constitucionalista Bonavides, de um país constitucional, soberano, unificado constitucionalmente, com um país neocolonial, colônia do capital financeiro internacional, colônia do capitalismo de livre mercado, do capitalismo selvagem, do capitalismo neoliberal, do capitalismo financeiro. Dessa forma, nós nos transformamos em neocolônias desses países, escravos da privatização, escravos do capital estrangeiro e dominados institucionalmente por eles. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que vai sair vai ser sobre Poder Constituinte e Poder Popular, de José Afonso da Silva. Espero que tenham gostado. Falou!